O oceano é vasto e implacável. Dizem que sabemos mais sobre o espaço do que sobre nossos próprios oceanos. Eles certamente têm segredos que nunca serão explicados. Estas são algumas histórias que ainda guardam mistério. Você talvez já tenha visto algumas dessas histórias individualmente neste canal. Então, use os capítulos na descrição abaixo para navegar pelas histórias desta coletânea. Os padrões de segurança do Programa de Treinamento de Submarinos Nucleares da Marinha dos Estados Unidos foram escritos com o sangue dos submarinistas. No Thrasher, os marinheiros seguiram seus procedimentos operacionais padrão em uma sucessão de falhas. Despencando para as profundezas do Atlântico, o Thrasher é o submarino mais rápido e silencioso de sua época, equiparando-se à menor classe Skipjack contemporânea. Ele foi criado para localizar e destruir submarinos soviéticos, possui o sistema de armas mais avançado, incluindo lançadores para o mais novo míssil anti-submarino da Marinha dos Hawa, o Sub-Rock. Também possui sonar passivo e ativo que pode detectar embarcações a uma distância sem precedentes. É o primeiro de uma nova classe de submarinos movidos à energia nuclear, combinando as características de um submarino de ataque e de uma embarcação especializada em caça e destruição. O submarino possui um casco em formato de charuto para desempenho eficiente debaixo d'água, baseado no submarino de pesquisa Albacore AGSS 569. Em sua proa está o enorme sonar BQQ-2, que é o sonar mais avançado já instalado em um submarino. Os 4 tubos de torpedo do Thrasher ficam atrás do sonar, 2 de cada lado, inclinados a 10 graus em relação à linha central. Eles podem disparar os mais recentes torpedos antinávio e anti-submarino e, em uma fase posterior, serão adaptados para disparar os foguetes anti-submarino Asros. O ASROC é uma combinação de foguete e torpedo. Ele é lançado como um torpedo convencional. Sobe até a superfície, sai da água em uma trajetória balística e mergulha de volta na água. No local do alvo, onde a ogiva nuclear detona, a planta do reator nuclear S-5W do submarino lhe dá alcance ilimitado. Seu casco de pressão, construído em aço HI-80, permite que ele mergulhe a até 400 metros. Seguindo a tradição da Marinha, a classe de submarinos foi originalmente nomeada Thrasher, em homenagem ao primeiro navio. O contrato para construir o Thrasher é concedido ao estaleiro naval de Portsmouth, na costa leste dos Pennsylvania. Sua quilha é lançada em 28 de maio de 1958. Ele é lançado em 9 de julho de 1960 e comissionado em 3 de agosto de 1961 sob o comando do comandante Dean Axine. O Thrasher realiza longos testes no mar nas regiões Oeste, Atlântico e Caribe durante 1961 e 1962. Esses testes permitem uma avaliação completa de suas muitas características tecnológicas novas e complexas, além de suas armas. Ele participa do exercício de submarinos nucleares Novo Sub-X-361 na costa nordeste dos Estados Unidos, de 18 a 24 de setembro de 1961, em 18 de outubro de 1961, Thrasher e o submarino a diesel elétrico Cavella seguem para o sul em um cruzeiro de testes e treinamento de 3 semanas até San Juan, Porto Rico, chegando em 2 de novembro. O reator nuclear é desligado enquanto está no porto. Não há conexão de energia em terra disponível em San Juan, então o gerador diesel de reserva do navio é usado para suprir as cargas elétricas enquanto está no porto. Após várias horas, o gerador de reserva quebra e a carga elétrica é transferida para a bateria do navio. A maior parte da energia da bateria é necessária para manter os sistemas vitais funcionando e para reiniciar o reator. Então a iluminação e o ar-condicionado são desligados, ficando sem ar-condicionado. A temperatura e a umidade no submarino chegam a até 60 graus Celsius após 10 horas. Enquanto a tripulação tenta consertar o gerador a diesel, fica claro que o gerador não será consertado antes que a bateria acabe, então a tripulação tenta reiniciar o reator, mas a carga da bateria já está muito baixa. O capitão retorna ao navio de uma função em terra logo após a bateria acabar. A tripulação pega um cabo emprestado de outro navio no porto e conecta ao Cavella, que fornece energia suficiente para permitir que o Thrasher dê a partida em seu reator. O Thrasher
realiza mais testes e dispara torpedos de teste antes de retornar a Portsmouth no dia 29 de novembro. O submarino permanece no porto até o final do ano e passa os 2 primeiros meses de 1962 com seus sistemas de sonar e sub-rock em avaliação, em março. Ele participa do novo SubX-262, que é um exercício para aprimorar as capacidades táticas dos submarinos nucleares e o treinamento de guerra anti-submarino. Com o Grupo Tarefa Alpha ao largo de Charleston, Carolina do Sul, Thrasher realiza operações de apoio ao desenvolvimento do míssil anti-submarino Sub-Rock. Ele volta rapidamente à Nova Inglaterra e depois vai à Flórida para mais testes do Sub-Rock. Em Port Canaveral, um rebocador acidentalmente atinge o submarino, danificando um dos seus tanques de lastro, que é reparado em Groton, Connecticut, pela empresa Electric Boat. Thrasher segue ao sul para mais testes perto de Key West e depois retorna ao norte. Ela entra no estaleiro de Portsmouth em 16 de julho de 62 para um programa de manutenção programada de 6 meses. Eles precisam verificar com atenção o sistema de lastro, reparado após ser atingido pelo rebocador. Para fazer a manutenção do sistema, os engenheiros instalam filtros temporários nos canos para proteger as válvulas. Esses filtros impedem que contaminantes entrem na tubulação enquanto o sistema está aberto. O trabalho leva mais tempo do que o esperado, e quase 9 meses depois, o navio finalmente é recertificado e retirado do dique em 8 de abril de 1963. Na terça-feira, 9 de abril às 8 horas, o Thrasher, sob o comando do tenente-comandante John Wesley Harvey, parte de Kittery, Maine. Ele se encontra com o navio de resgate de submarinos Skylark às 11 horas 00 para iniciar seus testes de mergulho pós-revisão. Juntos, eles navegam para uma área a cerca de 100 milhas náuticas a leste de Cape Cod, Massachusetts. Durante seus 2 anos de serviço, ele já atingiu sua profundidade de teste cerca de 40 vezes. À tarde, Thrasher faz um teste inicial de mergulho, retorna à superfície e depois desce a 200 metros, metade da profundidade de teste, permanecendo submerso à noite. No dia seguinte, quarta-feira, 10 de abril às 6 horas, e 30, Thrasher restabelece as comunicações subaquáticas com Skylark e começa a se preparar para os testes de mergulho profundo. Às 7 horas e 47, começa a descer até a profundidade de teste de 400 metros. 5 minutos depois, estabiliza-se a 220 metros e entra em contato com a superfície. Enquanto a tripulação inspeciona o navio em busca de vazamentos, nenhum vazamento é encontrado e Thrasher continua seu mergulho. Às 8 horas 25 atinge 300 metros. Submarinos normalmente dependem da velocidade e do ângulo de inclinação ou seu ângulo de ataque para subir ou descer, assim como um avião que altera o ângulo do profundor para apontar o nariz para cima ou para baixo. Um submarino usa o ângulo de seus planos de mergulho e é impulsionado em um ângulo em direção à superfície ou em um mergulho. Se o submarino estiver indo rápido e os planos de mergulho travarem, quando ele já estiver em sua profundidade de teste, isso pode levar a embarcação para além dessa profundidade em questão de segundos. Por isso, submarinos costumam se mover devagar e com cautela nas profundezas. O submarino está descendo em círculos lentos e avisa ao Skylark que vai virar para Corporon 090, o que significa que vai assumir o rumo de 90 graus. Na bússola, a qualidade da transmissão do Thrasher começa a se deteriorar à medida que eles passam por uma termoclina. A água no oceano nem sempre tem a mesma temperatura. Às vezes, você tem uma camada de água quente flutuando sobre uma camada de água fria. Uma termoclina é o ponto onde elas se encontram. É tão distinto quanto colocar o braço através da termoclina e sua mão estar em água fria enquanto seu corpo está em água mais quente. A mudança de temperatura também altera a velocidade das ondas de rádio, e a turbulência entre as duas temperaturas da água interrompe o sinal. Logo depois das 9, o Thrasher está navegando a apenas alguns nós bem aqui. Existem 2 interpretações divergentes dos dados. Uma se baseia em informações de testes e falhas em outros submarinos, enquanto a outra se baseia em gravações de sons no oceano. Naquele dia, ambos chegam à mesma conclusão, mas seguem caminhos diferentes para isso, baseados nas informações de testes e experiências em outros submarinos. O relatório oficial conclui que, às 09 horas 09, uma junta de tubos se rompe na casa de máquinas.
Esse mesmo tipo de junta já falhou anteriormente em outros navios que utilizam o mesmo tipo de conexão. 2 tubos são unidos por brasagem de prata, como ao soldar tubos de cobre em vez de usar solda comum, e a água salgada do tubo de resfriamento do reator inunda a casa de máquinas. A tripulação tenta em vão conter o vazamento, enquanto a casa de máquinas se enche de uma nuvem de névoa do outro lado da sala de máquinas. A água vazando do tubo quebrado causa um curto-circuito na parte elétrica e a bomba d'água, que fornece água fria para resfriamento. O reator nuclear é desligado. O USS Abraham Lincoln sofreu vazamentos em tubos devido a juntas soldadas durante os testes, e o USS Barbel sofreu falha em uma junta de solda de prata próximo à profundidade de teste durante um exercício. A casa de máquinas do USS Barbel inunda com quase 18 toneladas de água nos 3 minutos que leva para emergir, usando potência e com os tanques de lastro soprados. Em outro cenário, baseado em gravações acústicas, os SOCs, ou sistemas de vigilância sonora, registram 2 minutos de instabilidade elétrica. O barramento elétrico que alimenta a bomba principal de resfriamento falha às 09h11, desligando a bomba. Nas gravações, não há som de água inundando ou de um cano estourado naquela profundidade. A água do mar entrando no submarino estaria sob uma pressão enorme. Esse tipo de jato cria uma onda sonora muito específica, que não está presente nas gravações. Esses dados dos SOCs foram classificados durante a investigação judicial inicial e só foram desclassificados em 2013, então não foram incluídos como prova nem analisados na época do incidente. Em 1963, o comandante Harvey ordena velocidade máxima elevação nos planos de mergulho e que se sopre o lastro principal para emergir. Soprar o lastro principal enche os tanques com ar, gerando flutuabilidade positiva. Enquanto o navio normalmente usa apenas os planos de mergulho para direcionar sua subida à superfície, a flutuabilidade positiva adicional do lastro vai garantir uma ascensão rápida. Cilindros de alta pressão no Thrasher armazenam ar comprimido para substituir a água nos tanques de lastro. O ar comprimido é liberado nos tanques de lastro, forçando a saída da água e substituindo-a por ar. Mas quando você abre uma válvula como a do tanque de lastro, o ar passa rapidamente pelos canos. O ar esfria a ponto de fazer a condensação nos canos congelar. Isso geralmente não é um problema, pois o ar de alta pressão remove o gelo ao fluir. Mas agora, os filtros temporários instalados no sistema para proteger as partes móveis das válvulas durante a manutenção bloqueiam o fluxo de ar, a ponto de os canos congelarem completamente. Esses filtros deveriam ter sido removidos antes dos testes do mar. Em segundos, a umidade congela, entope filtros e bloqueia o ar, interrompendo a expulsão do lastro, pois a bomba principal de resfriamento foi desligada. O reator nuclear do navio desliga automaticamente para se proteger, quando um reator nuclear desliga automaticamente em uma emergência. Isso é chamado de scrum. Thrasher não tem propulsão nem controle de lastro. O comandante Harvey ordena que a propulsão seja transferida para o sistema de backup alimentado por bateria. A equipe da casa de máquinas tenta consertar a bomba e depois volta sua atenção para reiniciar o reator, o que levará pelo menos 7 minutos. Da última vez que um submarino nuclear perdeu energia em um ambiente de treinamento controlado, levou 20 minutos para reiniciar. Jim Henry é um oficial de controle de reator em treinamento em sua primeira patrulha, recém-saído da escola de energia nuclear. Ele está substituindo o oficial de controle de reator do Thrasher, o tenente Raymond McCool, que está de licença em terra. Henry segue os procedimentos operacionais padrão e dá a ordem para isolar o sistema de vapor após o desligamento do reator, mesmo que o Thrasher esteja próximo de sua profundidade máxima. O reator nuclear aquece a água que se transforma em vapor. A água se expande 1.600 vezes em volume quando se transforma em vapor. A pressão criada é canalizada por uma turbina, que converte essa energia em propulsão e eletricidade. Parte desse vapor é capturada em uma câmara secundária e liberada conforme necessário. Os procedimentos operacionais da usina do reator não permitem uma reinicialização rápida do reator após um desligamento de emergência, nem a utilização do vapor restante no sistema secundário. Para impulsionar o submarino até a superfície, o sistema precisa esfriar e depois ser reiniciado após um desligamento de emergência.
O procedimento operacional padrão é isolar o sistema principal de vapor, cortando o fluxo de vapor para as turbinas que fornecem propulsão e eletricidade. Depois de fechado, as grandes válvulas de isolamento do sistema de vapor não podem ser reabertas rapidamente. Esses procedimentos são para condições normais de operação. Eles não têm a intenção de restringir ações de emergência relacionadas à segurança do navio. Se ele estivesse lá, talvez um oficial experiente como o Tenente McCool teria mantido as válvulas abertas e usado o excesso de vapor no sistema secundário para impulsionar o submarino até a superfície. Às 09h12, o Skylark chama o Thrasher usando o sinal K, que é o sinal utilizado para informar a outra embarcação que você deseja se comunicar com ela. O Skylark não tem conhecimento das condições a bordo do Thrasher. Eles repetem o sinal K 2 vezes. Às 9h13, Harvey informa a situação deles pelo telefone subaquático. A transmissão está distorcida, mas algumas palavras são claras. Enfrentamos uma dificuldade. Ângulo positivo de subida, tentando soprar. Os oficiais do Skylark ouvem o chiado do ar comprimido ao fundo. O Skylark confirma rapidamente com um Roger out e aguarda novas atualizações do submarino. Eles enviam mensagem de acompanhamento, sem contatos na área. Esta mensagem tranquiliza o Thrasher de que pode emergir rapidamente, pois não há nada na área para colisão. Às 9h15, Skylark pede ao Thrasher para confirmar sua posição em relação ao Skylark, mas não há resposta. O capitão do Skylark, o tenente-comandante Hacker, agora faz uma pergunta mais direta. Você está no controle? 1 minuto depois, o Skylark capta uma transmissão confusa do Thrasher, que é registrada no diário de bordo como 900N. Isso pode indicar a profundidade e o rumo do submarino, ou pode significar N como uma resposta negativa à pergunta do Skylark. Você está no controle? Uma segunda transmissão segue com a frase parcialmente clara, excedendo a profundidade de teste. Às 09h18, Skylark detecta um ruído de alta energia e baixa frequência, característico de uma implosão. A profundidade estimada é de 730 metros, quase o dobro da profundidade de teste do Thrasher. A implosão leva 0,1 segundos, rápido demais para o sistema nervoso notar. Skylark segue enviando mensagens ao Thrasher, pedindo repetidamente verificação de rádio, bomba de fumaça ou outro sinal da situação do submarino. Às 11h04, quase 2 horas desde o último contato, Skylark tenta transmitir uma mensagem para o comando. Sublant, o comandante dos submarinos da Frota do Atlântico, não consegue se comunicar com o Thrasher. Desde as 09h17, tenho chamado a cada minuto, sinais explosivos a cada 10 minutos sem sucesso. A última transmissão recebida está embaralhada. Indica que o Thrasher está se aproximando da profundidade de teste, realizando uma busca ampliada. Problemas no rádio significam que o Consublance não recebe nem responde a essa mensagem até 12h45. O tenente-comandante Hacker inicia os procedimentos de perda submissa de um submarino às 11h21 e continua a chamar repetidamente o Thrasher até às 17h00. Às 18h30, o comandante da Força de Submarinos do Atlântico envia uma mensagem ao estaleiro naval de Portsmouth para começar a notificar os familiares da tripulação, começando pela esposa do comandante Harvey, a Irene, de que o Thrasher está desaparecido. O chefe de operações navais, Almirante George Anderson Jr., vai até a imprensa no Pentágono e anuncia que o submarino está perdido com toda a tripulação. O presidente John F. Kennedy ordena que todas as bandeiras sejam hasteadas a meio mastro do dia 12 ao dia 15 de abril, em homenagem aos 129 submarinistas e funcionários do estaleiro perdidos de 1915 a 1963. A Marinha do Zidar perdeu 16 submarinos em acidentes não relacionados a combate. Após esse incidente, a Marinha implementa um programa chamado SubSafe, que é um programa mais rigoroso de revisão de projetos e inspeções de segurança durante a construção. Desde a implementação do SubSafe, apenas um submarino foi perdido em circunstâncias semelhantes. Secadores de ar são instalados depois nos compressores de ar de alta pressão dos submarinos para evitar o acúmulo de gelo. Os procedimentos operacionais padrão são ajustados para acelerar a recuperação. Isso permite um reinício imediato do reator
e que o vapor do sistema secundário seja utilizado em quantidades limitadas por alguns minutos. Após um desligamento de emergência tendo sido perdido no mar, o Thrasher não é descomissionado pela Marinha do Saxásio e permanece em patrulha eterna. A tripulação de um barco de pesca de espadarte de Gloucester, Massachusetts, retorna para casa com o porão cheio e decide enfrentar uma tempestade. Eles não têm tempo para contornar. O convés está fortemente carregado com barris de água potável e combustível extra. A máquina de gelo deles quebrou e eles precisam descarregar a pesca. O que eles não sabem é que o Andrea Gale está navegando em direção ao que se tornará a pior tempestade dos últimos 100 anos. Alguns diriam a tempestade perfeita. O Andrea Gale era um barco de pesca com casco de aço tipo Western Rig, usado principalmente para pescar peixe-espada no Atlântico Norte. Western Rigs são barcos de pesca. Com uma popa quadrada, proa inclinada e um convés plano na parte de trás, a tripulação faz a maior parte do trabalho no convés. Na parte de trás, o capitão fica na casa do leme, que fica na frente do navio. Os barcos ocidentais pescam peixe-espada usando espinhel, onde linhas de pesca de até 64 quilômetros de comprimento, com até 1000 anzóis escados, são arrastadas atrás do navio. Os navios pescam por semanas seguidas e capturam dezenas de milhares de quilos de peixe-espada em cada viagem. Em 1987, o navio foi modificado para armazenar combustível extra no convés, a popa foi estendida em quase 1 metro e o costado de bombordo, ou parede lateral, foi elevado em quase 1 metro. A estabilidade do navio não foi revisada após as modificações. Gloucester, Massachusetts, é o porto de origem do Andrea Gale. Gloucester tem mais de 400 anos e uma rica história marítima. Os primeiros colonizadores foram homens de uma embarcação inglesa que decidiram ficar em vez de voltar para casa depois de pescar nas proximidades do Atlântico. A pesca se desenvolveu em Gloucester após essas primeiras chegadas, tornando-se uma indústria organizada no final do século XVII. Já em 1711, pescadores de Gloucester eram encontrados pescando tão longe quanto o Cabo Sable, na Nova Escócia, em seus veleiros de madeira. Na década de 1990, quando o Andrea Gale partiu para sua última viagem, 1/3 de todos os empregos em Gloucester estava relacionado à pesca. O Memorial do Pescador de Gloucester foi construído em 1925 para celebrar o 300º aniversário da cidade e homenagear as vidas dos muitos pescadores da cidade que se perderam no mar. Sabe-se que pelo menos 4.000 homens de Gloucester morreram pescando, mas acredita-se que esse número possa chegar a 10.000. Entre 1860 e 1906, 660 navios afundaram no Atlântico Norte. Naquela época, uma tempestade podia afundar uma frota inteira de uma só vez. É meados de setembro de 1991 e a tripulação do Andrea Gale está se preparando para partir do porto de Gloucester para uma viagem de pesca. Navios modernos como o Andrea Gale podem navegar grandes distâncias e passar longos períodos no mar. Este navio vai pescar a mais de 1000 milhas de distância nos Grand Banks. Esta é uma área rasa a 90 milhas a sudeste de Terra Nova, onde a água quente da corrente do Golfo encontra a água fria do Mar do Labrador. O peixe-espada se alimenta em águas rasas, tornando o local popular entre pescadores de Gloucester. A tripulação leva suprimentos suficientes para uma viagem de 40 a 50 dias e eles planejam desembarcar uma carga que vai lhes render muito dinheiro. Decans pode ganhar $10.000 em uma única viagem. Barcos, como o Andrea Gale, podem lucrar até $500.000 em um ano antes mesmo de zarpar. Linda Greenlaw, a capitã do navio irmão do Andrea Gale, o Hannah Bolden, fornece combustível extra e isca para o Andrea Gale. Assim, eles podem ficar mais tempo no mar e garantir que vão conseguir uma boa pescaria. O Andrea Gale é comandado por Frank William Tyne Jr., e o navio conta com uma tripulação completa de 6 homens. Tyne é conhecido pelo apelido de Billy. Billy Tyne tem 37 anos, ele tem 1 ano de experiência no Andrea Gale, sendo que passou 3 meses como capitão do navio antes de assumir o comando do Andrea Gale.
Ele tem mais de 10 anos de experiência em pesca, sendo 5 deles como capitão. Tiny nasceu e cresceu em Gloucester, mas nem sempre foi pescador. Antes de pescar, ele era carpinteiro e conselheiro de dependentes químicos. Aos 27 anos, ele deixou isso para tentar ganhar muito dinheiro pescando peixe-espada. Por volta da época em que começou a pescar, ele se casou com Jodie Tyne e juntos tiveram 2 filhas, Erica e Billy. Joe Tyne descobriu: ele era um pescador nato e no final dos anos 1980 já havia se tornado um dos capitães mais bem-sucedidos da frota de pesca de peixe-espada de Gloucester. Ele e Jodie se divorciaram em 1990. Pescar é um jogo para homens solteiros. As tripulações costumam pescar por um mês inteiro e, às vezes, só ficam em casa por uma semana. O perigo e o estresse também colocam pressão nos relacionamentos, e muitos pescadores de Gloucester são divorciados. Billy e Jodie realmente se divorciaram, mas eles se reconciliaram e formularam um plano para se mudar para o Havaí, com a esperança de que a pesca mais segura no Havaí coloque menos pressão sobre o relacionamento deles. Esta é a última viagem de Billy Tyne saindo de Gloucester. Antes de ele partir, ele tem uma ligação de 3 horas com Jodie. Eles conversam sobre a mudança para o Havaí e sobre levar as filhas para a Disney World. As condições podem ser difíceis no Atlântico por volta de setembro. O verão acabou e o tempo está ficando mais frio. Trabalhar do lado de fora no convés de um navio é muito mais difícil no inverno. A tripulação tem que trabalhar enfrentando ventos fortes, chuva intensa e temperaturas frias de manhã, de tarde e de noite. Eles trabalham sempre que podem pescar. O mar está mais frio e pessoas não sobrevivem muito tempo se caírem na água. Tempestades também ameaçam, com histórico de navios perdidos para fortes tempestades. O Andrea Gale é um navio grande e resistente, e o proprietário, Bob Brown, acha que não existe tempestade capaz de afundá-lo. E Tyne é conhecido como um marinheiro corajoso que conduz navios como o Andrea Gale com segurança por qualquer tempestade do Atlântico Norte. E eles estão preparados para uma emergência. O navio possui trajes de sobrevivência para todos os tripulantes, um bote salva-vidas para 6 pessoas, um rádio-baliza de localização de emergência, ou EPIRB, 2 rádios VHF-FM, um rádio de banda lateral única, um sistema de GPS, radar e 2 receptores meteorológicos. O navio está pronto e parte de Gloucester em 20 de setembro de 1991, está fortemente carregado. 2 tanques de combustível extras instalados na popa do navio em 1987 estão cheios. Juntos, eles carregam mais 3.800 galões de combustível, além do combustível nos 2 tanques originais de 1.000 galões na casa de máquinas. A embarcação também possui 30 tambores adicionais de combustível de 55 galões armazenados no convés. 2.000 galões de água potável são armazenados nos tanques de água integrados do navio, e 10 tambores plásticos extras de 55 galões de água potável estão armazenados no convés. Com combustível extra, levar tambores adicionais de combustível e água não é incomum para um navio assim, mas o Andrea Gale está fortemente carregado e navegando um pouco baixo na água ao sair do porto de Gloucester. Leva quase uma semana para o Andrea Gale navegar até os Grand Banks, onde eles começarão a pescar. Durante a travessia, a tripulação prepara os equipamentos de pesca, come, dorme, assiste TV e conversa entre si. Eles pescam duro nos Grand Banks em condições difíceis. Durante a pescaria, a tripulação trabalha o máximo que aguenta. Eles passam as noites até tarde, riscando suas linhas com até 1.000 anzóis à mão e lançando até 64 quilômetros de linha. Leva até meia-noite para armar a linha, depois eles acordam às 4 da manhã para recolhê-la. Eles mal dormem e no agitado Oceano Atlântico balançam inquietos em seus beliches. Recolher a linha de 64 quilômetros é um trabalho duro. Um peixe-espada pode pesar até 450 quilos e precisa ser arrastado para um navio com ganchos. O dia deles é gasto cortando e colocando gelo nos peixes, organizando os equipamentos de pesca e mantendo o barco funcionando. Eles cozinham, comem e tomam banho sempre que podem. Aproveitam um momento à meia-noite, a linha é armada e escada, e assim o ciclo se repete. O pagamento deles é conquistado com muito esforço. Os 5 tripulantes que Tyne tem em seu navio são uma mistura de pescadores experientes e novatos com menos experiência. O capitão, Billy Tyne,
Mora na Avenida Gloucester, logo na esquina da casa da família Sullivan. Tyne recrutou David Sully Sullivan para trabalhar no navio. Depois que Adam Randall desistiu no último minuto, Randall escapou da morte dessa vez, mas mais tarde se perde no mar em outro barco. O Terry Lee Billy Tyne é amigo próximo do irmão mais velho de Sullivan, Mark. Sully é a contratação mais recente do Andrea Gale e o membro mais jovem da tripulação. Tem 29 anos. A irmã de Sully, Kathy, diz que ele tem coragem e ama pescar. Alguns meses antes, Sully estava no barco de pesca Harmony quando ele começou a encher de água, no meio da noite. A tripulação do Harmony chamou outro navio por ajuda, mas não conseguiu acordar os que dormiam. Sully mergulhou na água gelada, nadou até o outro navio e acordou a tripulação, que então ajudou a salvar o Harmony de afundar. Com 30 anos de idade, Roberto Bob Shatford é outro dos membros mais jovens da tripulação, apesar de ter menos experiência do que o restante da equipe. Shatford já é bem conhecido na comunidade pesqueira de Gloucester. Ele é filho de Ethel Shatford Preston, que administra o Ninho do Corvo. O Ninho do Corvo é o bar local. É aqui que a tripulação vai beber depois de uma pescaria e, às vezes, dorme em seus quartos. Assim como os outros membros da equipe, Shatford é atraído pela pesca, pela perspectiva de ganhar muito dinheiro com uma boa pescaria, sem dúvida influenciado pelas histórias dos pescadores no Ninho do Corvo. Shatford tem 2 filhos pequenos que ele vai deixar em Gloucester. Eles estão com a mãe, Lisa Shatford O'Brien. O casal já está separado. Dale Murphy também tem 30 anos. Originalmente de Bridenton Beach, Flórida, Murphy deixa seu filho de 3 anos, Dale, com sua ex-esposa Deborah. Para esta viagem de pesca, Murphy é o cozinheiro do navio nesta empreitada. Os outros 2 membros da tripulação são Michael Bugsy Moran e Alfred P.S. Moran é um pouco mais velho que os outros tripulantes. Tem 36 anos. Assim como Murphy, ele também é de Bridenton Beach, Flórida. Pierre tem 32 anos e é de Nova York. O Andrea Gale perdeu seu cozinheiro das 2 viagens anteriores. Doug Costco decidiu não ir nesta viagem, uma decisão que salva sua vida. Costco é amigo de Tyne. Ele se inscreveu para 3 viagens durante o verão como cozinheiro do navio, mas na segunda viagem teve um encontro espiritual com um peixe-espada que o fez decidir abandonar completamente a pesca do peixe-espada. Perto do final da viagem, Tyne chama Costco para o convés para ajudar a cortar e colocar gelo em uma grande pesca. Costco já matou centenas de peixes-espada sem nunca pensar nisso, mas desta vez ele vê as cores em um peixe-espada particularmente grande. Ele lembra depois, quando você os tira da água e eles ainda estão vivos. Eles têm todas essas cores, mais cores do que o arco-íris, e à medida que começam a morrer, as cores vão desaparecendo uma a uma. Ele diz que o animal olhou para ele e ele sabe que pode vê-lo. É velho, tem 10, 20 anos. Ele tirou o animal do seu ambiente e ele está dizendo para ele: por favor, não me mate, eu tenho uma família. Costco mata o peixe, mas ele sente que teve uma conexão com ele e promete a si mesmo que nunca mais vai matar outro peixe-espada. Após chegarem ao porto, Costco recebe o pagamento e desaparece, sem conseguir encarar Billy ou a tripulação no Ninho do Corvo. Ele simplesmente pegou um trem e foi embora. Depois de saber do destino do Andrea Gale, Costco começou a ter um sonho recorrente, que ele estava preso dentro do barco com o rosto pressionado contra a janela do portal, olhando para o abismo, enquanto o navio afunda cada vez mais fundo. A tripulação passa semanas pescando nos grandes bancos. Eles pescam arduamente, lançando as linhas e recolhendo-as dia após dia, mas a sorte não está do lado deles e a pesca nos grandes bancos é fraca. Tyne decide mudar os planos e navegar com o Andrea Gale quase 300 milhas a nordeste para pescar no Flemish Cap. Essa é outra área de águas relativamente rasas, popular entre os espadartes e pescadores. É 23 de outubro e a lua está cheia no céu noturno. O Andrea Gale está pescando no Flemish Cap. E eles finalmente começam a trazer uma grande quantidade, alguns dias de pesca bem-sucedida, e eles conseguiram a carga de que precisavam. Há 18 toneladas de peixe armazenado no porão. Isso é uma carga completa e pode valer até $250 mil. Mas há um problema com a máquina de gelo deles que não está funcionando direito. Sem uma máquina de gelo funcionando, eles não conseguem manter a carga congelada. Eles precisam voltar para a terra imediatamente ou correm o risco de perder toda a carga.
e a viagem seria uma perda de tempo e dinheiro. Billy Tyne decide encerrar a pescaria e voltar para casa. O navio começa sua viagem de volta para Gloucester no dia 26 ou 27 de outubro. Eles receberam avisos de uma possível tempestade no caminho do navio. Uma área de baixa pressão está se formando em terra no sul de Quebec. Essa frente fria, vinda do lado leste da América do Norte, parece que pode seguir para o mar e se transformar em uma tempestade. Tempestades não são incomuns nessa época do ano, e Tyne espera que o Andrea Gale consiga lidar com isso. Ele inicia a viagem de volta e eles seguem diretamente para Gloucester. No dia 28 de outubro, o Andrea Gale está no início de sua jornada em direção a Gloucester. Os meteorologistas vêm monitorando a área de baixa pressão que vem de Quebec. Ela está indo para o mar. Eles também estão acompanhando um furacão que se desenvolveu mais ao sul no Atlântico. Esse furacão começou a se formar enquanto a tripulação pescava peixe-espada no Flemish Cap. Ele começou como uma área de baixa pressão de nível médio ao sul das Bermudas no dia 23 de outubro. No dia 27, ele se desenvolveu em um furacão e recebeu o nome de Furacão Grace. Grace segue para o norte, mas não representa uma ameaça imediata. Furacões acontecem nessa época do ano. Normalmente, eles não viajam muito para o norte, tendem a atingir a terra firme no sul dos Estados Unidos. Eles se dissipam sozinhos. Tyne só precisa ficar de olho nisso. Ele também tem coisas mais imediatas em mente. Uma tempestade diferente está se formando ao redor deles. A área de baixa pressão vinda de Quebec está criando condições de tempestade no mar, a leste da Nova Escócia. No caminho exato do Andrea Gale, o Andrea Gale precisa navegar por essa tempestade para voltar para casa. O navio segue em direção a Gloucester. O furacão e a tempestade começam a se aproximar um do outro. Mas não há indicação de que isso seja significativo. Ao longo do dia 28 de outubro, o furacão Grace continua se movendo para o norte, em vez de passar por terra como os furacões normalmente fazem. O furacão Grace segue mais ao norte e encontra a extremidade mais a oeste da tempestade. O Andrea Gale está navegando pela frente fria, vindo do lado leste da América do Norte. Aquela área de baixa pressão que se formou sobre Quebec agora está bloqueando o furacão de chegar à terra firme. A umidade do furacão Grace se funde com a tempestade. Agora, o sistema de baixa pressão do norte realmente mantém o furacão afastado. Ele influencia o caminho do furacão, fazendo-o virar para o leste e seguir em direção ao meio do Atlântico. O Andrea Gale está seguro do furacão e só precisa lidar com a tempestade. Tyne fala com as tripulações de outros barcos de pesca em sua área pelo rádio. Ele está vindo do norte e agora está no meio da tempestade. Tyne já navegou por tempestades antes, mas esta é forte o suficiente para que ele dê um aviso a todos. Ele informa aos outros navios que estão enfrentando ondas de 10 metros e ventos de 50 a 80 nós. É uma tempestade forte e o Andrea Gale está lutando muito. Ele diz aos outros barcos de pesca: "Ela está chegando, rapazes, está chegando com força." Tyne e seus homens têm que enfrentar a tempestade, mas eles acreditam que ficarão bem. Os homens experientes sabem como lidar com uma tempestade e todos têm fé no navio em que estão. O Andrea Gale tem 22 metros de comprimento e mais de 6 metros de largura, com um calado de 3 metros. Ela tem um motor de 365 cavalos de potência, com uma velocidade máxima de 12 nós. O Andrea Gale é um navio robusto e com mais de 20 metros de comprimento, provavelmente seria necessário uma onda maior que 20 metros para virá-lo. Tyne e sua tripulação continuam na tempestade, preparados para enfrentar as condições difíceis. O que eles não sabem é que a situação vai ficar pior do que eles provavelmente poderiam imaginar. Um evento natural inesperado está prestes a acontecer e eles estão navegando rumo à tempestade mais poderosa do século. A conversa por rádio que Tyne tem com seus colegas capitães é a última coisa que alguém vai ouvir do Andrea Gale. A posição deles no momento da última transmissão é 130 milhas náuticas a leste da ilha de Sable. Ninguém sabe exatamente para qual direção o Andrea Gale está indo. Tyne pode ter seguido em direção à Nova Escócia para esperar passar. A tempestade, o furacão Grace, se intensificou. No dia 29 de outubro, ela atinge intensidade máxima. O satélite CNI se desenvolveu perto das Bermudas. Sua velocidade de deslocamento acelera e ele se torna um furacão de categoria 2
Enquanto isso, a tempestade do norte, na qual está o Andrea Gale, também está mudando. A crista de alta pressão sobre o leste do Canadá estava forçando a tempestade para sudeste, mas agora a empurra para oeste. Os centros da tempestade do norte e do furacão estão separados por uma grande distância, mas eles estão próximos nas bordas e se movendo um em direção ao outro. Tenha em mente que o Andrea Gale já está em condições de mar que marinheiros experientes consideram desafiadoras. Um fenômeno meteorológico está se desenvolvendo, algo que só ocorre a cada 50 a 100 anos. A tempestade do norte em que o Andrea Gale está e o furacão Grace se unem para criar uma tempestade de intensidade inacreditável. As enormes tempestades estão se combinando e as diferentes temperaturas e condições de cada uma criam um gradiente de pressão incrível. Com ventos intensos e ondas excepcionalmente grandes, o que mais tarde será conhecido como a tempestade perfeita está se formando, bem acima do Andrea Gale. No dia 30 de outubro, o furacão Grace e a tempestade do norte se fundem em uma super tempestade. As condições no mar são terríveis. Os meteorologistas relatam velocidades de vento sustentadas acima de 50 nós com rajadas de até 65 nós. Eles também relatam alturas de ondas significativas entre 9 e 12 metros, intercaladas com ondas maiores e ondas gigantescas. Um dos meteorologistas, a 264 milhas ao sul de Halifax, Nova Escócia, relata uma onda de 30,7 metros. Esta é a maior onda já registrada na plataforma oceânica da Nova Escócia, a plataforma Scotian. Uma onda de 30 metros poderia facilmente virar o Andrea Gale. De 22 metros, ondas quebrando sobre o topo do navio poderiam inundar o convés. Está fortemente carregado com uma pesca completa, além de suprimentos de combustível e água. Está navegando baixo na água. E o balaústre de bombordo, que foi elevado em 1 metro, poderia reter mais água no convés, tornando o navio vulnerável a inundações. Nos dias 29 e 30 de outubro, o proprietário do Andrea Gale, Bob Brown, tenta entrar em contato com o navio pelo rádio, mas não obtém resposta. Às 18h15 do dia 30, ele entra em contato com a guarda costeira para registrar o Andrea Gale como não reportado após uma viagem de pesca. Ele diz que teme o pior. Não há nenhuma comunicação registrada do Andrea Gale. Após a última conversa de Tyne com os outros pescadores, nenhum pedido de socorro é recebido e nenhum sinal é captado pelo EPIRB do navio. No dia 31 de outubro, uma operação de busca é iniciada. O Centro de Operações da Guarda Costeira do Atlântico, em Nova York, coordena um enorme esforço de busca envolvendo várias agências, que cobre a área dos Grand Banks até Cape Cod. Em Massachusetts, 23 embarcações da Guarda Costeira do Zebirzeira, 8 aeronaves da Guarda Costeira do Zebirzeira, 3 aeronaves da Marinha do Zebirzeira, 3 aeronaves canadenses e uma aeronave da Marinha dos Zebirzeros participam da busca, que dura 10 dias. No dia 10 de novembro, a área total vasculhada já ultrapassa 109 mil milhas quadradas. A busca é abandonada quando as chances de alguém sobreviver são finalmente consideradas muito baixas. Quando o navio foi contatado pela última vez, ele estava a pouco mais de 100 milhas náuticas a leste da ilha de Sable. Ele pode ter percorrido uma longa distância entre o último contato e o seu naufrágio. Alguns destroços foram encontrados mais tarde na ilha de Sable, o que sugere que foi nessa área que o navio afundou. Uma das coisas mais importantes encontradas na ilha de Sable é a EPIRB do navio, que foi achada no lado sudoeste da ilha, totalmente operacional. Com o interruptor na posição desligado, não podemos ter certeza se estava desligado quando o navio afundou, mas ele precisa estar ligado para ativar automaticamente. Se ela se soltar do suporte, ela vai se soltar do suporte se o navio virar ou afundar. Ou a tripulação pode ativá-la manualmente se precisar. Se o navio virasse ou afundasse de repente com a EPIRB desligada, ninguém jamais saberia. Outro item avistado durante a busca pelo navio foi um objeto submerso, laranja e parecido com um tecido, que poderia ter sido um bote salva-vidas desinflado. A perda do Andrea Gale significou a perda de familiares e amigos para muitas pessoas na cidade de Gloucester. Para Billy, irmã de Tyne, Roberta, Billy foi o segundo irmão que ela perdeu. O outro irmão deles foi morto na Guerra do Vietnã. Roberta e a irmã de Sully, Kathy, às vezes tomam uma bebida no Crow's Nest.
Cat Sullivan soube do desaparecimento do irmão por meio de uma amiga que ouviu um boato na cidade. Ela disse depois que havia gravado a tempestade em vídeo quando ela atingiu a costa porque era uma visão bonita, sem fazer ideia do que o irmão estava passando. Até hoje, os destroços do Andrea Gale não foram encontrados. Nenhum corpo da tripulação jamais foi recuperado. Sem poder ver o navio, é difícil dizer exatamente como ele afundou. No final das contas, foi a tempestade massiva que fez com que o navio se perdesse. Pode ser que o navio tenha encontrado uma onda gigante e tenha virado de repente. Isso explicaria por que nenhum sinal de emergência jamais foi recebido. Uma onda de 30 metros foi registrada durante a tempestade. As ondas constantes de 10 metros que o navio enfrentou durante a tempestade poderiam ter causado o seu capotamento ou inundação. Se a água não escapasse do bojo elevado rapidamente, as próximas ondas poderiam piorar ainda mais a inundação. Talvez a navegabilidade do navio tenha sido comprometida pelas modificações, podendo ter ficado desequilibrado pelos tanques de combustível na popa. Ele também estaria navegando baixo na água com seus tanques de peixe cheios e reservas de combustível e água. Outra teoria é que a tempestade turvou o combustível nos tanques do navio, o que resultou na falha do motor. Em um momento crucial, é fácil imaginar o que poderia ter dado errado. O mais difícil de imaginar é como foi para a tripulação. Quando uma tempestade tão grande se formou bem em cima deles, a tripulação foi perdida para uma tempestade inimaginável que só ocorre uma vez na vida. Você talvez tenha visto o filme A Tempestade Perfeita, lançado no ano 2000 depois que o filme foi lançado. Muitas pessoas da cidade de Gloucester, incluindo amigos e familiares da tripulação do Andrea Gale, contestaram a forma como Tyne e seus homens foram retratados no filme. Filmes costumam acrescentar drama. Outro exemplo é a história do Deepwater Horizon, que também virou um filme famoso que talvez você já tenha visto. Vou deixar um link para esse vídeo aqui. No dia 10 de novembro de 1975, o maior navio já afundado nos Grandes Lagos desaparece sob a linha d'água, a 15 milhas náuticas a noroeste da Baía de Whitefish, superior, levando consigo todos os seus 29 tripulantes. A investigação que se segue deixa mais perguntas do que respostas. Uma coisa é certa: não existe uma teoria com a qual todos concordem. Portanto, você deve ler os comentários deste vídeo para encontrar mais informações e decidir por si mesmo qual é a explicação mais plausível. Em novembro de 2023, eu lancei um vídeo sobre o Edmund Fitzgerald que desde então foi removido. Eu foquei na investigação oficial e vocês rapidamente apontaram que há muito mais por trás disso. Obrigado, eu agradeço a contribuição de vocês. Eu cometi alguns erros e por isso encarei como um desafio pessoal melhorar meu trabalho. É impossível ter absoluta certeza sobre a causa desse acidente. Mas neste vídeo, você vai aprender quais são os possíveis fatores que contribuíram, junto com alguns dos pontos fortes e fracos dessas teorias. Eu incentivo você mais uma vez a compartilhar sua opinião nos comentários. Nossa história começa com Ernesto McSorley, que nasceu no Canadá e aos 11 anos mudou-se para os Estados Unidos com seu pai e sua madrasta. Ele passou sua adolescência observando navios transportando cargas para cima e para baixo no Rio São Lourenço, dos Grandes Lagos, até Montreal e Quebec. Desde jovem, ele decidiu se juntar a eles e, aos 23 anos, começou sua carreira na água. Os Grandes Lagos são vastos lagos interiores. Eles formam o maior sistema de água doce do mundo, contendo 80% da água doce dos Estados Unidos e 20% da água doce do mundo. Todos os anos, 120 milhões de toneladas de carga são transportadas pelos Grandes Lagos. Eles são as artérias que mantêm a indústria pesada funcionando, mas esses lagos são mais perigosos do que a maioria imagina. Eles abrigam cerca de 6 mil naufrágios e os túmulos de quase 30 mil marinheiros. Com 729 pés de comprimento, o Edmund Fitzgerald foi projetado para ter um pé a menos do que o limite máximo permitido nos Grandes Lagos. A construção começa em 9 de agosto de 1957 e difere do processo de fabricação usual da época.
Tradicionalmente, a construção inicia com a colocação da quilha, e o navio é erguido a partir desse ponto. Mas o casco do Edmund Fitzgerald é construído em segmentos de anteparas que depois são unidos. Esta é uma das primeiras vezes que esse estilo de montagem é utilizado, e ele acaba se tornando o padrão da indústria. Em 7 de junho de 1958, o Edmund Fitzgerald é lançado. No momento do seu lançamento, é o maior navio dos Grandes Lagos. Ele pesa 13.632 toneladas e é capaz de transportar bem mais de 25 mil toneladas. Ele tem uma tripulação de 29 pessoas e é movido por enormes motores a turbina a vapor que o 14 nós. Ele recebeu o nome do presidente e CEO da Northwestern Mutual Life Insurance Company, Edmund Fitzgerald, que financiou o navio de 8.400.000 dólares. Na cerimônia de batismo, Elizabeth Fitzgerald, esposa de Edmund, tenta quebrar a garrafa de champanhe na lateral do Fitzgerald. Ela precisa de 3 tentativas. Nos últimos anos, a tradicional garrafa de champanhe usada no batismo foi afinada para facilitar a quebra e evitar o constrangimento e a superstição de uma tentativa fracassada, como se fosse para reforçar qualquer superstição. Depois, leva mais de meia hora para soltar as cordas, e o navio desliza para a água em um ângulo perigoso, levantando uma onda enorme que atinge a margem do outro lado, encharcando as pessoas que assistem ao lançamento em meio à multidão de quase 15 mil espectadores. Dizem que um homem de 58 anos teve um ataque cardíaco e morreu no local. A superstição aponta essa série de eventos como um sinal de má sorte para a embarcação. Mesmo assim, o navio é equipado e entra em serviço. A enorme casa de máquinas a vapor a bordo faz dele um dos cargueiros mais rápidos da época. Sua casa do leme possui os equipamentos de navegação e mapeamento mais avançados da época, além de equipamentos de rádio e comunicação de última geração. Os acabamentos internos são luxuosos para um cargueiro. 2 cabines de hóspedes, salão para convidados, escritório confortável para o capitão, aposentos, lavanderia, deck de recreação e cabines da tripulação são maiores que o padrão da indústria. Eles também têm uma cozinha com todas as comodidades para preparar as refeições, as 2 salas de jantar a bordo, uma sala de jantar de luxo para os oficiais e para receber convidados da empresa, e outra para a tripulação. O navio foi alugado pela companhia mineral Ogilvy Norton por um contrato de 25 anos. No dia 22 de setembro de 1958, o Edmund Fitzgerald faz sua viagem inaugural, deixando seu local de nascimento no rio Rouge, Detroit, Michigan, e navegando até Silver Bay, Minnesota, para buscar uma carga de minério de ferro taconita. Em sua primeira viagem, ele estabelece um recorde de tonelagem nos Grandes Lagos, o primeiro de muitos recordes que o navio irá estabelecer por mais de 10 anos. Ele continua sendo o maior navio dos Grandes Lagos, transportando cargas que antes eram consideradas impossíveis. Espectadores se alinham para ver o navio passar por eclusas e canais. Ele é chamado de navio cantor porque o capitão Pedro Pulser tocava música no megafone para animar a tripulação. Também é conhecido por usar o megafone para compartilhar curiosidades sobre o navio com os espectadores nos cais. Desde novas técnicas de construção até ser o maior navio já construído, superando as superstições que assombraram seu lançamento, transportando cargas a granel maiores do que qualquer outro navio. E com um capitão cheio de personalidade, Edmund Fitzgerald desenvolve uma reputação e uma lenda que você poderia comparar à SpaceX hoje em dia. Em 1971, 13 anos após sua viagem inaugural, ele é reformado, passando de queima de carvão para queima de óleo, aumentando sua velocidade e resistência. Em 1972, Ernesto McSorley assume o comando do Edmund Fitzgerald. Ernesto McSorley já comandou 9 navios enquanto não estava no leme do Edmund Fitzgerald. Ele mora com sua esposa, Nélia, em Ottawa Hills, um bairro arborizado de Ohio, a poucos passos do Lago Erie, onde ele e Nélia criam os 3 filhos dela de um casamento anterior. Durante o inverno de 1973 a 74, o Fitzgerald sai da água para a manutenção anual. O ex-tripulante do Fitzgerald, George Bergner, está no estaleiro em um dia quando houve uma conversa entre um trabalhador do estaleiro e um funcionário da companhia mineral Ogilvy, que era dona do Fitzgerald. Em um depoimento mais tarde em sua vida,
Bergner diz que a conversa era sobre rachaduras nas soldas que seguram a quilha no lugar e que a quilha estava solta. A guarda costeira sabia das rachaduras nas soldas e aprovou reparos menores. Bergner também testemunha sobre outra conversa que ouviu entre McSorley e membros da tripulação do Fitzgerald. Os membros da tripulação estavam retirando lama do fundo do Fitzgerald quando perceberam que a quilha estava solta novamente e avisaram McSorley. A resposta de McSorley, segundo Bergner, foi dizer: "Tudo o que esse filho da mãe precisa fazer é aguentar mais um ano. Depois disso, não me importo com o que aconteça com ele." McSorley está planejando se aposentar após a temporada, então o problema passaria para o novo capitão. Vou chamar isso de a primeira teoria sobre o naufrágio do Edmund Fitzgerald. Um navio cargueiro mal conservado é um acidente prestes a acontecer. Se a quilha estava solta e havia problemas estruturais, então é possível que uma tempestade severa pudesse agravar esses pontos fracos, fazendo com que o Fitzgerald se partisse e afundasse. O navio irmão do Fitzgerald, o Arthur Homer, mais tarde será aposentado permanentemente em 1980 devido a uma deficiência estrutural, possivelmente indicando um problema semelhante. Mas agora é 1975 e o Edmund Fitzgerald está em seu auge, ainda em seu contrato inicial de 25 anos, e nem mesmo completou 1/3 de sua vida útil esperada. No dia 9 de novembro de 1975, às 8h30, o Edmund Fitzgerald está atracado no cais da Burlington Northern Railroad. Ele começa a carregar mais de 26 mil toneladas de taconita para uma viagem de Superior, Wisconsin, atravessando o Lago Superior e seguindo para o sul até a Ilha Zug, no rio Detroit. O carregamento é demorado, como sempre no fim da temporada. Fitz tenta entregar o máximo antes que o inverno feche a navegação. Durante o carregamento, capataz e chefe de convés atuam juntos para garantir a correta distribuição do minério pelo casco do navio. Muito peso de um lado ou de outro aumentaria o risco de o navio adernar demais ao longo da linha central. Isso poderia fazer o navio arrastar o fundo ao sair do porto ou até partir ao meio, algo que já destruiu vários navios antes. Isso pode ser chamado de a segunda teoria sobre o naufrágio do Edmund Fitzgerald. Se o navio está no limite da sua capacidade de carga, isso reduz o seu franco-bordo. Franco-bordo é o volume de capacidade extra. Um navio sempre precisa de algum franco-bordo, senão ele afundaria. Todos os navios têm um franco-bordo específico que não devem ultrapassar. Se o Fitzgerald estiver sobrecarregado, isso reduz o seu franco-bordo. E sob condições normais de tempo, isso pode não importar. O Serviço Nacional de Meteorologia estava acompanhando uma grande tempestade de novembro, mas prevê que ela passará ao sul do Lago Superior por volta das 14h15. 6 horas depois, a tripulação recolhe as amarras e Edmund Fitzgerald parte do Lago Superior rumo a Detroit com 26.116 toneladas de pelotas de taconita, após embarcar a tripulação no Fitzgerald. Apertem. As tampas dos porões do convés selam os compartimentos de carga. Algumas já estiveram melhores, mas em geral funcionam bem. Enquanto eles passam pelo quebra-mar, Janice Armaguste e seus 2 filhos estão de pé na margem. As crianças estão esperando ver o pai delas, Michael Armaguste, o terceiro imediato. Ele não está no convés. Janice grita para um marinheiro, perguntando onde está o Mike, e ele responde que o Mike está abaixo do convés. Janice e as crianças acenam para o navio e observam enquanto ele navega pelo Lago Superior. O marinheiro segue circulando e prendendo as escotilhas do convés conforme o clima calmo do dia exige. As escotilhas do convés são a terceira teoria para o naufrágio do Edmund Fitzgerald. Como em todas as teorias sobre o motivo do naufrágio do Edmund Fitzgerald, a teoria das escotilhas do convés é muito debatida em muitas fotografias do Edmund Fitzgerald. Nem todos os trincos das escotilhas estão seguros. Isso levou alguns a acreditar que é prática comum não travar todos os trincos enquanto o navio está em movimento. Por um lado, nem todas as fotografias são tiradas enquanto o navio está navegando, então, como saberíamos se é prática comum deixá-los destravados enquanto o navio está em movimento? Por outro lado, capitães de outros navios usaram os mesmos tipos de tampas de escotilha e trincos sem que eles falhassem.
porque o peso da própria tampa da escotilha é suficiente para vedar a escotilha, mesmo que alguns trincos não estejam seguros. Também pode ser do interesse dos proprietários do navio transferir a culpa para os membros da tripulação, para garantir o pagamento do seguro. Há duas perguntas principais: todos os trincos da escotilha estavam seguros? E se eles não estavam seguros, isso teria permitido a entrada de água suficiente no casco para afundar o navio? A bordo, o Edmund Fitzgerald, tudo está indo bem. Enquanto eles navegam no final da tarde, inesperadamente, o barômetro cai rapidamente e fica claro que a tempestade atingirá o lago superior. Às 16h30, outro cargueiro, o Arthur M. Anderson, parte de Two Harbors, Minnesota, logo à frente do Edmund Fitzgerald e em um curso paralelo. Na época de sua construção, o Anderson, um pouco mais antigo, é mais curto que o Fitzgerald. Após uma reforma, ele é alongado para ficar um pouco mais comprido que o Fitzgerald, mas notavelmente mais lento. O Edmund Fitzgerald logo alcança a vantagem que o Anderson tinha. À meia-noite, os dois navios estão ao alcance um do outro e começam a se comunicar. Ambos os navios possuem equipamentos meteorológicos do Serviço Nacional de Meteorologia. Os capitães decidem navegar próximo à costa canadense para se proteger da tempestade. Enquanto observam a tempestade, percebem que ela os atingirá antes de chegarem à Baía de Whitefish. Sendo o navio mais rápido, Edmund Fitzgerald ultrapassa o Anderson, mas ambos os navios estão dentro do alcance do rádio e do radar, então eles conversam regularmente sobre o clima que está piorando. O vento aumentou para 40 nós e as ondas chegam facilmente a 3 a 4 metros de altura. O capitão do Anderson, Bernie Cooper, informa ao Fitzgerald que, com o avanço da tempestade, o vento deve mudar 180 graus. Quando o dia amanhece, os navios se aproximam das ilhas fora da Baía de Whitefish. Por volta das 14 horas, os navios já passaram pelo olho da tempestade. E como previsto, o vento muda de sul para norte, soprando a impressionantes 42 nós. A neve começa a cair forte sobre o lago. O Anderson perde de vista o Fitzgerald à medida que as condições pioram. Eles só conseguem se ver pelo radar. É aqui que a história começa a tomar rumos diferentes. Esses cenários podem ser analisados isoladamente ou em combinação uns com os outros. Todo mundo conhece essa história e tem uma opinião, e cada uma é válida. Meu melhor palpite é que a causa exata do naufrágio não é uma só, mas sim uma combinação de causas. Mas qual combinação? Às 15h, o capitão Cooper do Anderson leva o navio mais para o leste para evitar o banco de 6 braças. O capitão McSorley, do Fitzgerald, não segue o Anderson para águas mais profundas. Em condições normais, o banco de 6 braças tem cerca de 11 metros de profundidade. O calado carregado do Anderson é de cerca de 8 metros. O calado de um navio é a profundidade da quilha abaixo da linha d'água. O calado do Fitzgerald é de 7,6 metros com carga normal. Sempre é uma boa ideia evitar bancos rasos, especialmente em mau tempo. Se o Fitzgerald atingir o banco de areia, isso pode comprometer a integridade do navio. Combinado com uma carga pesada e mau tempo, eles podem até se partir. Às 15h30, o capitão McSorley, no Fitzgerald, comunica pelo rádio ao Anderson e diz que perderam um corrimão no convés, além de algumas tampas de ventilação e que estão entrando água. Isso me parece ser a quarta teoria para explicar o naufrágio do Edmund Fitzgerald. McSorley diz que está reduzindo a velocidade para que o Anderson possa alcançá-los. O capitão Cooper confirma, então pergunta se as bombas estão ligadas. E o capitão McSorley confirma que ambas estão funcionando. O Anderson agora está a 17 milhas náuticas atrás do Fitzgerald. Ambos os navios estão a cerca de 4 ou 5 horas da segurança da Baía de Whitefish. Entre 15h30 e 16h20, o capitão Cooper observa seu radar enquanto o Fitzgerald navega cada vez mais em direção ao banco de 6 braças e depois passa diretamente sobre ele. O banco de 6 braças é famoso entre os capitães locais, mas suas profundidades não são bem registradas na carta náutica. Na verdade, havia discrepâncias entre as cartas náuticas canadenses e americanas na época. É possível que o Fitzgerald tenha raspado o casco no banco de areia e, com o mau tempo, uma onda atingiu o navio ao mesmo tempo, disfarçando o contato com o banco. Essa é a teoria número 5 para o naufrágio do Edmund Fitzgerald.
Às 16h20, menos de uma hora após o último contato, o Anderson recebe outra ligação do Fitzgerald. O capitão McSorley diz que ambos os radares não estão funcionando e que ele está navegando às cegas. Ele pergunta ao capitão Cooper se pode ajudá-lo a navegar usando o radar do Anderson. O capitão McSorley não menciona ao Anderson que encalharam ou rasparam no banco de areia e continua navegando o navio para águas mais profundas após passar pelo banco de areia. Durante a investigação após o naufrágio do Fitzgerald, muitos engenheiros e especialistas são entrevistados. Todas as testemunhas especialistas concordaram que o Fitzgerald teria afundado rapidamente se tivesse feito contato com o banco de areia. Nenhum dos especialistas da época achava que o navio teria conseguido continuar navegando tão longe quanto foi. Eu já estive em um barco navegando por bancos de areia e fizemos um leve contato com o fundo. Eu sei que é uma escala diferente, mas quando fizemos contato, eu pude sentir o tremor e uma queda distinta no impulso quando tocou o fundo. Eu acho que um capitão experiente como McSorley também perceberia e relataria se tivesse feito contato com o banco de areia. Diversos fóruns citam mergulhadores que acharam tinta vermelha no banco de areia. Mas por mais que eu procurasse uma citação original, só consegui encontrar comentários em fóruns e não um artigo original sobre essa afirmação. Eu realmente encontrei artigos sobre a busca oficial nos bancos de areia que não encontraram nenhuma evidência de encalhe no banco de areia. Por volta das 16h30 já está escurecendo e, junto com a neve, a visibilidade pode ser praticamente zero. Os ventos estão a 58 nós vindos do norte. Às 17h, o capitão Cooper, do Anderson, comunica pelo rádio que eles estão a 15 milhas náuticas atrás do Edmund Fitzgerald. Levou 1h30 para reduzir a distância em 2 milhas náuticas. Eles ainda estão ajudando na navegação usando o radar enquanto lentamente diminuem a distância. Às 17h20, o capitão McSorley liga para a estação da guarda costeira em Grand Maria, Michigan. Ele está tentando obter uma posição a partir do farol em Whitefish Point, mas ele não está captando o sinal sem o radar, e com uma visibilidade tão baixa, essa é uma das únicas formas de navegação que ele tem. Um prático registrado dos Grandes Lagos está a bordo do navio sueco Averforce, seguindo para o norte a partir de Whitefish Point. Ele responde ao Fitzgerald dizendo que a luz de Whitefish Point está funcionando, mas o rádio farol não está operando. O Fitzgerald está navegando com pouquíssima informação. O canal de rádio permanece aberto por um momento, e o piloto a bordo do Averforce ouve o comandante do Fitzgerald dizer à tripulação: "Não permita ninguém no convés", seguido de alguma conversa sobre uma ventilação que não fica clara. O comandante do Fitzgerald então diz ao Averforce que o Fitzgerald está com uma forte inclinação, perdeu ambos os radares e está recebendo ondas pesadas sobre o convés em um dos mares mais violentos que ele já enfrentou. A inclinação confirma que o Fitzgerald já tomou água. Pode ser que a quilha tenha se separado e os poços defeituosos estejam deixando a água entrar por baixo da linha d'água. Talvez as escotilhas do convés não estejam seguras, permitindo a entrada de água nos porões, que podem estar com carga acima do seguro. Assim, a tampa de ventilação danificada pode ter permitido a entrada de água suficiente para adernar o navio. Ou talvez o Fitzgerald tenha encalhado e aberto um buraco no casco, permitindo que a água entrasse. Agora chegamos à sexta teoria sobre o naufrágio do Edmund Fitzgerald. O mar está mais agitado, com ondas de 7 metros quebrando nos convéses do Anderson e do Fitzgerald. Um fenômeno conhecido como Três Irmãs é relatado próximo às localizações do Edmund Fitzgerald e do Arthur Anderson. Uma série de pelo menos 2, possivelmente 3 ondas gigantes maiores que o normal atinge os dois navios. O capitão Cooper, do Anderson, registra 2 ondas de cerca de 9 a 10 metros por volta das 19 horas. Ele anota no diário de bordo que a ação das ondas causou danos aos equipamentos do convés do seu navio. É possível que a primeira onda tenha inundado o convés do Fitzgerald com uma grande quantidade de água. Se não for drenada antes da segunda onda, ela pode empurrar a proa para baixo. Ou é possível que o Fitzgerald fique elevado, apoiando-se em 1 ou 2 ondas e se flexione no meio, partindo o navio ao meio e fazendo com que ele afunde rapidamente. Às 19 horas, o Fitzgerald está a apenas cerca de 1 hora da segurança da Baía de Whitefish.
O primeiro imediato do Anderson liga para o capitão McSorley para informá-lo que o Fitzgerald está a aproximadamente 10 milhas náuticas à frente e a cerca de 15 milhas náuticas da baía de Whitefish. 10 minutos depois, às 19h10, o Anderson capta um contato no radar mais ao sul. Ele liga para McSorley e diz: há um alvo, 9 milhas à frente. Um alvo no radar é outra embarcação. McSorley pergunta se ele vai desviar, ao que o imediato responde: sim, ele vai passar a oeste de você. O Fitzgerald responde simplesmente: tudo bem. O imediato então pergunta: como vocês estão lidando com seus problemas? E McSorley diz: estamos nos aguentando. Há duas áreas de ventos fortes sobre o lago superior, com velocidades superiores a 40 e 13 e 40 nós. A parte sudeste do lago, onde está o Fitzgerald, enfrenta os ventos mais fortes. As ondas chegam a quase 6 metros de altura. Com ventos acima de 80 km por hora, o Edmund Fitzgerald está na extremidade leste da área de ventos fortes. O capitão Cooper, no Anderson, registra ventos noroeste de 92 km por hora, com rajadas de até 138 km por hora. As condições estão traiçoeiras, então a neve diminui e a visibilidade melhora significativamente. A tripulação do Anderson procura pelas luzes do Fitzgerald, mas não consegue vê-las. O capitão Cooper teme que o Fitzgerald tenha perdido energia e pede à sua tripulação que procure por uma silhueta. Às 19h20, apenas 10 minutos após sua última chamada de rádio, o radar do Anderson está captando 3 alvos, mas não o Edmund Fitzgerald. O capitão Cooper chama o Fitzgerald pelo rádio, mas não obtém resposta. Ele chama novamente. Logo depois, ele liga para a estação da guarda costeira para relatar a perda de contato por rádio com o Fitzgerald. Uma hora depois, às 20h32, Cooper liga novamente para a guarda costeira, dizendo que está muito preocupado com a segurança do Fitzgerald. Às 21h, quase 2 horas após o último contato, o Anderson declara oficialmente o Fitzgerald como desaparecido. A guarda costeira inicia uma busca. Eles acionam o Centro de Coordenação de Resgate de Cleveland, Ohio, que envia uma aeronave de busca de Traverse City e solicitam aos navios próximos que procurem o Fitzgerald. Mais de um navio é solicitado a alterar o curso ou retornar para procurar o último local conhecido do Fitzgerald. Mas eles recusam devido ao risco para seu navio e tripulação, que é sua primeira prioridade. A guarda costeira não envia imediatamente um barco de busca e resgate por causa dos ventos fortes e do mar agitado. Eles pedem ao capitão Cooper do Anderson para dar meia volta e conduzir uma busca. O capitão Cooper fica hesitante. Ele está preocupado que o Fitzgerald tenha sido perdido na tempestade. Sua tripulação acabou de sobreviver. Depois de alguma insistência, ele concorda relutantemente e vira o Anderson para voltar à tempestade e procurar pelo Fitzgerald. A noite se transforma em dia às 8h. Na manhã seguinte, o Anderson avista um pedaço de bote salva-vidas, depois outra aeronave e embarcações de resgate se juntam para vasculhar uma vasta área. Mas nenhum dos 29 tripulantes é encontrado, nem morto nem vivo. Eles encontram pedaços de coletes salva-vidas, remos, um bote salva-vidas, cilindros de ar e uma corda de arremesso, mas nenhum pertence pessoal e nenhum corpo. Os danos aos botes salva-vidas indicam que eles foram arrancados do navio. Eles não foram lançados. Alguns dias depois, em 14 de novembro, um sonar de varredura lateral identifica 2 grandes objetos no fundo do lago superior. Eles escaneiam várias vezes, mas não conseguem determinar se é o Fitzgerald. A busca é encerrada em maio do ano seguinte. A Marinha traz o seu aerove subaquático Curve 3 equipado com uma câmera subaquática. Eles conseguem confirmação visual de que o naufrágio é, de fato, o Edmund Fitzgerald, que está no fundo a 530 pés de profundidade, dividido em 2 seções, com um enorme campo de destroços espalhado entre as 2 partes. Eles não encontram nenhum corpo. Com base na pesquisa Curve 3, o Conselho Nacional de Segurança no Transporte observa danos e componentes ausentes em diferentes tampas de escotilha, incluindo sinais de fraturas por pressão externa. Isso parece indicar que a ação das ondas poderia ter afundado uma escotilha. Só em 1994, o corpo de um tripulante foi encontrado próximo à proa do navio. Infelizmente, o corpo não pôde ser identificado.
Após um acidente como esse, cada grupo de pessoas gostaria de atribuir a culpa a outra pessoa. A companhia de seguros gostaria de atribuir a culpa aos proprietários do navio para que possam reduzir o valor que precisam pagar. Os proprietários do navio gostariam de evitar a culpa por má manutenção ou por permitir sobrecarga, para que a companhia de seguros pague o valor total. As famílias dos marinheiros não querem que seus entes levem a culpa por não fechar as escotilhas do convés. E a guarda costeira não quer ser criticada por não enviar navios para buscar imediatamente, ou possivelmente por ter perdido a oportunidade de insistir em uma soldagem mais rigorosa durante as inspeções de manutenção. Mas uma coisa é certa, o clima teve o papel mais significativo. Se você tirar o clima da equação, é improvável que o Fitzgerald tivesse afundado nessa viagem. Mas o mar agitado e as grandes ondas se combinaram com um ou mais fatores contribuintes. Em 2005, a Lei do Patrimônio de Ontário declarou o local como um cemitério. Isso significa que ninguém pode voltar lá para mergulhar e coletar mais informações sobre o naufrágio. Depois, descobriu-se que o Banco de Seis Braças estava 1 milha mais ao norte do que mostravam os mapas americanos da época. O Arthur M. Anderson ainda está em serviço hoje. Qual você acredita ser o culpado? Uma carga pesada, fraqueza estrutural, tampas de ventilação ou escotilhas do convés que permitiram a entrada de água, encalhe em um banco não mapeado ou rompimento devido a grandes pesos? Me diga nos comentários. Em 1968, após completar uma missão clandestina no Atlântico, o submarino americano Scorpion faz contato com seu centro de comando e traça uma rota de volta para casa. 5 dias depois, a família da tripulação espera no cais pela chegada do submarino em casa. Ele nunca chega. O USS Scorpion era um submarino nuclear da classe Skipjack, que serviu na Marinha dos Estados Unidos na década de 1960. Foi o primeiro de sua classe a combinar propulsão nuclear com o design avançado de casco de um submarino movido a diesel. Os Skipjacks eram os submarinos de ataque mais rápidos de sua época, com velocidades de até 33 nós. Era rápido, manobrável e podia mergulhar até 220 metros de profundidade. Embora os Skipjacks demonstrassem velocidade e manobrabilidade superiores, eles também eram barulhentos, pois os ruídos da propulsão e das máquinas eram transferidos diretamente pelo casco. Os sons de baixa frequência podiam ser captados pelo novo sistema de vigilância sonora SOSUS, desenvolvido pela Marinha dos Estados Unidos. O SOSUS consiste em uma rede de sensores acústicos ou matrizes de hidrofones que utilizam um canal sonoro para detectar submarinos e outros eventos acústicos subaquáticos a distâncias de centenas de milhas. Ao ouvir os sons de baixa frequência que eles geram, o canal sonoro é uma camada horizontal de água no oceano. Ondas sonoras emitidas debaixo d'água ricocheteiam entre a camada superior e inferior do canal, permitindo que sons de baixa frequência percorram grandes distâncias com perda mínima de energia. O som de baixa frequência captado pelos hidrofones é gravado e enviado para uma estação em terra para análise. A origem do sinal pode ser triangulada usando 3 ou mais conjuntos de hidrofones em diferentes locais. O sistema de alerta precoce levou ao desenvolvimento dos submarinos Thrasher e Permit, mais silenciosos, maiores e com maior capacidade de mergulho. Essa nova classe de submarinos possuía tecnologia de amortecimento de som para torná-los furtivos, além de outras melhorias. Infelizmente, os Skipjacks não podiam ser modificados ou atualizados com recursos avançados de silenciamento. Eles tinham uma bateria principal de armazenamento TLX-53A de 65 toneladas fabricada pela Gould National Battery, incorporada. A bateria liberava mais hidrogênio quando era carregada em comparação com sua antecessora, a TLX-53, usada por um submarino a diesel. Mas isso era um compromisso aceitável porque o submarino nuclear Skipjack usava apenas uma bateria e tinha a capacidade de eliminar o gás. O submarino a diesel, como a classe Greyback, usava 4 baterias TLX-53. Outra inovação nos Skipjacks
foi a combinação da sala de controle, da torre de comando e o centro de ataque em um único espaço. A combinação das funções no compartimento de operações tornou possível usar o controle de lastro por botão. O sistema elétrico por botão operava as válvulas hidraulicamente a partir da sala de controle. O layout geral facilitou a coordenação dos sistemas de armas e de controle do navio durante as operações de combate. Para armamentos, os skipjacks estavam equipados com torpedos Mark 37 com ogiva de 150 kg e um sonar de busca para localizar automaticamente os alvos. O casco deles era incrivelmente resistente e feito de aço de alta resistência AI-80, com uma profundidade de colapso de 550 metros, o que significa que podiam mergulhar até 550 metros antes de implodirem. Após a perda do USS Thrasher em abril de 1963, a Marinha criou o Programa de Segurança Subsafe para Submarinos, com o objetivo de corrigir, manter e construir uma frota de submarinos nucleares segura e eficiente. No programa, o Scorpion receberia 2 novos sistemas de segurança na revisão completa prevista para junho de 1963. O primeiro é uma válvula de fechamento de água do mar de emergência e um sistema de sopro de emergência. Mas isso foi adiado para a próxima revisão programada em 1967. Com a Guerra Fria e o conflito no Vietnã, os recursos das Forças Armadas estavam no limite, complicando ainda mais a situação. Um estudo do Comando de Sistemas Navais revelou que 40% do tempo do submarino era gasto no dique seco, restando apenas 60% do tempo em serviço ativo. Isso preocupou a liderança da Marinha, que temia perder o apoio político ao programa de submarinos nucleares caso fosse ineficiente. Então, a Marinha criou um conceito experimental de revisão planejada ou de disponibilidade reduzida. Na frota de submarinos, o objetivo do programa era economizar nos custos de reparo e aumentar o tempo de serviço ativo do submarino. O Scorpion foi um dos que entrou nesse programa. Em 1º de fevereiro de 1967, o Scorpion iniciou sua revisão de disponibilidade reduzida. O Scorpion saiu do dique seco em 6 de outubro, após passar pela reforma de submarino mais barata da história da Marinha dos Caribos Islands. Dos 3,2 milhões de dólares gastos no Scorpion durante seus 8 meses de reforma, 2,3 milhões de dólares foram destinados ao reabastecimento e à modificação de seu reator. Isso é 4% a menos do que a reforma padrão de submarinos dessa classe, que durava quase 2 anos e custava mais de 20 milhões de dólares. O Scorpion tinha 109 ordens de serviço incompletas, incluindo uma nova trava na unidade de descarte de lixo, 2 atualizações no sistema de segurança e reparos nos planos hidráulicos de popa e vela. No dia 23 de março de 1968, o comandante Slattery redigiu um pedido de emergência para reparos. Ele citou o mau estado do casco, que tinha 317 defeitos internos e uma série de válvulas com vazamento. Isso restringiu a profundidade operacional do Scorpion a 91 metros, o que é 61 metros menos profundo do que as novas regulamentações de segurança para submarinos. Isso fez com que o submarino recebesse o apelido de USS Sucata. O primeiro trimestre de 1968 é movimentado para as marinhas do mundo. Israel, França e os soviéticos perderam cada um submarino em circunstâncias misteriosas. O mais recente é o submarino soviético de mísseis balísticos, o K-129, que desapareceu no Pacífico. Isso acontece no auge da Guerra Fria e os Estados Unidos estão tentando reunir informações sobre seus adversários. O USS Pueblo é apreendido pela Marinha norte-coreana em algum lugar próximo às águas territoriais da Península Coreana. O navio espião está totalmente equipado com instrumentos de vigilância e monitoramento, incluindo o dispositivo de codificação da Marinha dos Ebarsari, o TSAK-W7. No dia 15 de fevereiro de 1968, o USS Scorpion conclui seu treinamento de reciclagem com um novo comandante, o comandante Francis Slattery, e sua tripulação de 100 homens. Partindo para uma missão no Mar Mediterrâneo, o Scorpion completa 2 exercícios navais da OTAN e treina novamente com a 6ª Frota da Marinha dos
Ulysses durante a longa missão. O Scorpion sofre várias falhas mecânicas, incluindo um vazamento de freon no sistema de resfriamento e um incêndio elétrico em um triângulo de escape, quando um vazamento de água causa um curto-circuito na conexão de energia. Após completar sua missão no Mediterrâneo em maio, o Scorpion segue para o oeste pelo Mediterrâneo, a caminho do Atlântico enquanto transita pela região. Um homem a bordo adoece e outro tem uma emergência familiar em casa, o que é informado ao comandante Slattery. O Scorpion passa pelo Estreito de Gibraltar e depois segue para a base naval de Rota, na Espanha. Na noite de 16 de maio, o Scorpion transfere os 2 homens para outra embarcação fora do quebra-mar na base naval de Rota em 17 de maio. O comandante da Força de Submarinos do Atlântico do 2º, vice-almirante Arnold F. Sharder, que está baseado na Virgínia, assume o controle operacional do Scorpion. Esta é a Guerra Fria, e a tripulação do Scorpion tem mais 2 tarefas para cumprir antes de voltar para casa em Norfolk. A primeira tarefa é fácil. Submarinos de mísseis balísticos dos MR e aliados operam a partir da base naval de Rota. Eles vêm para reabastecimento e reparos, depois voltam para a patrulha. Os soviéticos sabem disso. Submarinos soviéticos tentam seguir os submarinos aliados quando eles deixam Rota. Enquanto o Scorpion está em Rota, há submarinos soviéticos, caça-submarinos e navios espiões esperando do lado de fora da base. A primeira missão do Scorpion é fornecer cobertura de ruído para o USS John C. Calhoun enquanto ele sai da base naval de Rota. Cobertura de ruído é quando um submarino cria barulho para encobrir os sons de outro submarino, permitindo que ele passe despercebido. Logo cedo, ambos os submarinos partem para o Atlântico. O USS John C. Calhoun desliza furtivamente para o Atlântico armado com ogivas nucleares. O Scorpion faz uma entrada mais evidente nos mares, seguindo um caminho de volta para casa. Agora o Scorpion tem uma tarefa muito mais difícil, perigosa e complicada. Há uma força-tarefa naval soviética operando em algum lugar próximo ao arquipélago dos Açores, e o Scorpion recebe ordens para se infiltrar na frota soviética e coletar informações. Quase certamente haverá submarinos de ataque rápido soviéticos, protegendo a força-tarefa contra outros submarinos. Assim como o Scorpion, eles navegam com o Scorpion o mais silenciosamente possível enquanto caçam submarinos inimigos. A equipe de torpedos carrega os torpedos autodirecionados, Mark 37, prontos para disparar se necessário. Depois que o Scorpion segue em direção aos Açores, seus movimentos se tornam incertos. Durante a operação, é dada uma ordem para manter silêncio eletrônico, exceto em algumas circunstâncias específicas. Há pouca ou nenhuma comunicação com o Scorpion até que ele esteja longe dos soviéticos, e é uma operação classificada. Tudo o que sabemos é que o Scorpion navega em direção à estação naval da Força-Tarefa Soviética. De Rotterdam até os Açores são cerca de 1.100 milhas, e com o Scorpion capaz de viajar a mais de 30 milhas por hora, provavelmente leva mais de 30 horas para chegar lá. Saindo de Rotterdam no início do dia 17, o Scorpion estaria próximo aos Açores entre a manhã e o horário do almoço do dia 18. Provavelmente passou 2 dias espionando a Força-Tarefa Soviética. Então, desde pouco antes da meia-noite do dia 20 de maio até algum momento depois da meia-noite. O comandante Slattery tenta contatar a estação naval de Rotterdam pelo rádio. Ele não fala com os operadores de rádio em Rotterdam, mas contata uma estação da Marinha na Grécia. Os operadores de lá encaminham a mensagem do comandante Slattery ao vice-almirante Sharder, comandante da Força de Submarinos do Atlântico dos Kushiro, na Virgínia. Em resposta, ele designa ao Scorpion uma rota de volta ao seu porto de origem em Norfolk, Virgínia, e pede ao comandante Slattery que forneça uma previsão de chegada para o dia 21 de maio. Às 23h54, Slattery informa um curso planejado de 290 graus e uma velocidade de 18, nós com previsão de chegada às 17h, no dia 27 de maio. Eles terminaram a missão e agora estão voltando para casa. E essa é a última vez que alguém ouve falar do Scorpion. Entre os dias 22 e 29 de maio, a Marinha do Zeaero transmitiu 9 mensagens para o Scorpion. 3 mensagens pedem especificamente uma resposta, mas nenhuma chega no dia 27. As famílias aguardam ansiosas a chegada de seus entes queridos. O
O Scorpion ainda não faz contato por rádio com a base como deveria antes de chegar. O submarino não retorna para casa. De 28 a 30 de maio, a frota do Atlântico da Marinha dos Ibiúrs inicia uma busca por mar e ar. 55 navios e 35 aeronaves de busca participam. Eles não encontram nenhum sinal do Scorpion no dia 5 de junho. O Scorpion é considerado perdido em 30 de junho. Seu nome é retirado do registro de embarcações navais do Cereslau. O Scorpion se torna outro mistério e várias teorias começam a surgir sobre o que aconteceu com o Scorpion. Claro, o Scorpion estava espionando a frota soviética, então parece lógico que a Marinha Soviética afundou o Scorpion. A Marinha dos Air está ciente de que o dispositivo de codificação caiu nas mãos dos soviéticos durante o incidente do USS Pueblo na Guerra Fria. É possível que segredos de Estado tenham sido vendidos, permitindo que os soviéticos decodificassem mensagens sobre a localização do Scorpion. 11 semanas antes, os soviéticos perderam um submarino de mísseis balísticos, o K-129, em circunstâncias suspeitas. É possível que os soviéticos acreditem que os Pazera estão por trás do naufrágio e retalhem contra o Scorpion, enquanto o Scorpion monitora a força-tarefa soviética. Ele é emboscado por um submarino soviético. O Scorpion é atingido por um torpedo e afunda. Essas teorias foram posteriormente transformadas em livros de ficção, com cenas de ação fantásticas e enredos envolvendo espiões e segredos. O principal investigador do incidente, John Craven, cria suas próprias teorias para investigar. Em relação aos torpedos do Scorpion, sua primeira teoria é que o torpedo Mark 37 do Scorpion foi armado acidentalmente e começou a funcionar ainda dentro do tubo de lançamento. Isso já aconteceu antes, talvez? O comandante Slattery ordena o lançamento do torpedo para evitar que ele dispare dentro do submarino. Quando o torpedo sai do submarino, seu dispositivo de busca procura o alvo mais próximo, que é o próprio Scorpion. O torpedo atinge a proa do Scorpion. O dano faz com que a proa do submarino se encha de água. A água arrasta o submarino de frente para o fundo do oceano, e na profundidade de colapso, o restante do submarino implode. A segunda teoria de Craven a ser investigada é que a bateria dentro de um torpedo Mark 37 se rompe e superaquece, gerando calor suficiente para que o torpedo exploda. Ao explodir dentro da proa, a escotilha frontal é arrancada. Isso inunda a sala dos torpedos, arrastando o escorpião até a profundidade de colapso. Meses após o desaparecimento do escorpião, a Marinha divulga as gravações dos Sozes com o som da destruição do escorpião em 22 de maio. Às 18h37, uma matriz de hidrofones na ilha de La Palma, nas Ilhas Canárias, registra 2 sinais curtos e agudos com meio segundo de diferença entre eles. A intensidade do sinal é compatível com 2 explosões equivalentes a 9 kg de TNT. Mas esses 2 pulsos de energia são tão pequenos que ninguém os percebe nos dados. 21 minutos depois, às 18h59, La Palma capta um sinal equivalente a uma explosão de 6,6 quilotons de TNT a uma profundidade de 466 metros. Esse sinal poderoso é seguido por mais de 14 sinais acústicos agudos e intensos ao longo de quase 3 minutos. Esses fortes sinais acústicos também são detectados por outros 2 conjuntos de hidrofones Sozes nos Grand Banks, ao largo de Newfoundland. As 2 primeiras pequenas explosões ainda não são percebidas, mas os sinais acústicos maiores são interpretados como uma grande implosão, seguida por várias implosões menores. O que as gravações dos Sozes não mostram é o som de qualquer outro submarino na área, o que sugere que os soviéticos não estavam envolvidos. E um torpedo Mark 37 tem 150 kg de explosivos, o que não aparece nas gravações dos Sozes. Então, as teorias do torpedo também não parecem se sustentar. Outra teoria sobre a unidade de descarte de lixo sugere que o Scorpion subiu a profundidade de periscópio para expelir esgoto e descartar lixo. O trinco da unidade de descarte de lixo está com defeito e permite a entrada de água inundando a embarcação. Isso deveria ter sido consertado, mas foi uma das ordens de serviço excluídas do cronograma de manutenção reduzido. Sem a válvula de transferência de água do mar de emergência, um recurso de segurança ausente no programa de manutenção reduzida, a embarcação é inundada e afunda.
A Marinha usa as gravações do SOSES para localizar o Scorpion de forma semelhante a como localizaram o USS Thrasher. Sinais acústicos são coletados de diferentes estações SOSIS, e a posição do Scorpion é triangulada. A Marinha vasculha uma área-alvo de 10 a 12 milhas náuticas procurando pelo Scorpion. Eles usam uma câmera que pode fotografar uma área de 9 metros de largura para vasculhar o fundo do oceano a 3.000 metros de profundidade, mesmo com baixa visibilidade. No final de outubro de 1968, o navio de pesquisa oceanográfica da Marinha, o MISER, encontra o Scorpion dentro de uma antiga cratera vulcânica submarina, cerca de 400 milhas náuticas a sudoeste dos Açores. A seção de popa com a casa das máquinas desabou e foi sugada para frente em direção à área do compartimento do reator. O eixo principal, ainda com a hélice acoplada, está separado da seção de popa, repousando no campo de destroços do local do naufrágio. A seção do meio, onde fica o compartimento de operações, se desintegrou completamente. A proa, onde fica a sala dos torpedos, está deformada pela incrível pressão da água. A 3.384 metros de profundidade, o submarino está despedaçado no fundo lodoso do oceano. O mastro do submarino foi arrancado. A seção da proa está profundamente enterrada no lodo em posição vertical. A seção da popa repousa sobre o lado de estribordo. O submersível TRIS 2 documenta os destroços do Scorpion e os investigadores começam a comparar os dados dos SOSES com o que podem ver. O TRIS 2 também recupera pedaços dos destroços do Scorpion. Com seu braço robótico, a tripulação do submersível percebe que há muitos destroços da bateria principal nos compartimentos de operações. Eles recuperam uma seção da tampa da bateria principal com o braço robótico. Então eles veem um corpo com um macacão da equipe de energia nuclear, no meio do caminho entre a seção de proa e a seção de popa. Os destroços não mostram sinais de danos por torpedo, o que reforça a ideia de que os soviéticos não estavam envolvidos, nem que um dos torpedos do Escorpião explodiu. E a extensão da implosão mostra que os destroços não estavam alagados quando afundaram. Se tivessem alagado, a água dentro do submarino teria impedido a implosão. A implosão só acontece quando há uma bolsa de ar que é comprimida pela pressão da água. Então, o que realmente aconteceu? Em 31 de janeiro de 1969, o Tribunal de Inquérito do Scorpion divulgou as conclusões da investigação. Eles descartam sabotagem, mas o relatório diz que não é possível identificar a causa do acidente. Uma força-tarefa da Marinha continua sua própria investigação, com especialistas na área de projeto de submarinos, estruturas de submarinos e os efeitos de explosões subaquáticas. Em janeiro de 1970, o grupo de análise estrutural do Scorpion apresentou suas conclusões. Eles sugeriram que gás hidrogênio causou uma explosão no compartimento principal das baterias. A tampa da bateria principal recuperada dos destroços está deformada de dentro para fora. E há fragmentos de bateria incrustados tão profundamente que só poderiam ter vindo de uma explosão de alta velocidade, como fragmentos voando pelo ar e não pela água, que os desaceleraria. As baterias secam na explosão, indicando que o compartimento não está inundado. O Tribunal de Inquérito do Scorpion rejeitou a teoria da explosão das baterias. O tribunal tende mais para a teoria do Craven sobre a explosão de um torpedo dentro do casco, mas não há evidências suficientes para traçar um quadro claro de nenhuma das formas. E assim a investigação fica parada sem novas evidências e começa a juntar poeira. 44 anos após o incidente, evidências antigas, com a ajuda de novas tecnologias, começam a lançar alguma luz sobre o que realmente aconteceu. Em 2011, Bruce Hull, o principal analista acústico do Escritório de Inteligência Naval, publica um relatório técnico usando evidências da Força-Tarefa de Análise Estrutural e uma gravação de 3 minutos de sinais acústicos registrados pelos SOSES. Em La Palma, as duas explosões curtas e agudas, que passaram despercebidas por 40 anos, claro, isso ainda é uma teoria que não pode ser comprovada, mas é a que faz mais sentido para mim. O Scorpion está na profundidade do periscópio. A tripulação segue o antigo procedimento em submarinos a diesel, conhecido como condição Baker.
Eles fecham as escotilhas e os dutos de ventilação, chamados flappers, do compartimento das baterias para evitar alagamento caso colidam com um navio na superfície. Submarinos nucleares podem carregar as baterias mesmo totalmente submersos. O carregamento das baterias gera gás hidrogênio, que se acumula e pode ser inflamável ou explosivo em concentrações elevadas. Para evitar esse acúmulo, a tripulação normalmente circula o gás por todo o submarino, o que dilui a concentração, e um purificador absorve e processa o gás. Durante a condição Baker, a sala das baterias é selada e o ar não pode circular. Então, o hidrogênio se acumula rapidamente até níveis perigosos. Durante o carregamento sob a condição Baker, um tripulante no compartimento das baterias gera uma faísca de eletricidade estática, incendiando o hidrogênio. 2 explosões ocorrem com meio segundo de diferença. A força das explosões é equivalente a 9 kg de TNT. A pressão da explosão dentro do casco fica entre 10 e 14 bar, não sendo suficiente para romper o casco do Scorpion. Mas 3,5 bar de pressão já são suficientes para matar qualquer um nos compartimentos mais próximos. A explosão mata instantaneamente ou incapacita a tripulação no compartimento de operações e destrói os controles do submarino, incluindo o controle de lastro. O fogo começa e a água vaza lentamente pelas válvulas danificadas e pelo casco. Não o suficiente para inundar a embarcação, apenas o bastante para adicionar peso, fazendo com que ela afunde lentamente nos espaços a ré do compartimento do reator. A explosão é mais fraca e a tripulação possivelmente sobrevive. Não há nada que possam fazer além de esperar. Às 18h42, 21 minutos após a explosão da bateria, o casco principal do Escorpião implode a uma profundidade de 466 metros, com uma força equivalente a 6,6 quilotons de TNT. Mais de 14 forças acústicas menores são registradas ao longo de 3 minutos, enquanto diferentes compartimentos implodem. Todos os 99 tripulantes são perdidos. Após a tragédia, a Marinha discretamente encerrou o programa de manutenção de disponibilidade reduzida. Em artigo do Houston Chronicle, o Comando de Sistemas Navais da Marinha afirmou não ter registro de programa de manutenção desse tipo. Diz: o sucesso desse conceito de grande reforma menor depende essencialmente dos resultados do nosso primeiro caso em questão. Escorpião. O Comando de Navios da Marinha dos Seis Seas emitiu uma alteração no Manual Técnico dos Navios da Marinha 10 meses após a perda do USS Escorpião. Relacionado às baterias de armazenamento de submarinos, a edição de março de 1969 diz: não entre no poço de baterias de navios que possuem sistemas de ventilação de tanque aberto enquanto uma carga estiver em andamento. Continua dizendo que a experiência mostrou que todas as explosões individuais de células de bateria ocorreram enquanto o pessoal estava trabalhando no tanque de baterias durante a carga. Após 45 anos, a Marinha ainda não havia divulgado conclusões definitivas sobre o USS Escorpião. Em novembro de 2012, os veteranos de submarinos do Sarbibiheiro, uma organização com mais de 13.800 membros, solicitaram à Marinha dos Sardirbis que reabrisse a investigação sobre o naufrágio do USS Escorpião. A Marinha rejeitou o pedido.